Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 66. Vamos ficar de pé mais uma vez. Tem outros textos, mas eu quero ler esse principalmente, que seria o nosso texto base. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Achamos? Amém. Amém. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, fale aos nossos corações. Seja o teu Espírito e não um homem, segundo a tua vontade. Se ainda há pessoas a caminho da tua casa, meu Deus, traga, Senhor. Anula qualquer intento do diabo. Ó Deus, fale de uma maneira poderosa aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu ainda quero ler, Lucas. Presta atenção, porque hoje a coisa aqui é séria, irmãos, porque Deus falou, não que eu seja sério de outras vezes, mas Deus falou muito ao nosso coração. Lucas 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola. Disse-lhe Jesus sobre uma parábola do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Vamos para 2 de Timóteo. 2 de Timóteo. Aí pertinho aí, 2 Epístola de Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, você sabe que comigo aqui o negócio é Bíblia toda hora. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Vocês conhecem bem isso? Achamos? Amém. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, O que eu quero trair, não diz o nome das cidades, mas eu quero frisar isso. Tendo amado o presente século, Demas o que? Me abandonou. Abandonou. E finalizando essa introdução, Hebreus 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Que diz o que? Não deixamos de congregarmos, como é o costume de alguns. Antes, faço exortações, admoestações, tanto mais quanto vejo que o dia se aproxima. Mas a ênfase aqui é não deixar o quê? A congregação. Em outras versões, abandonar a congregação. Abandonar a congregação. Eu começo essa introdução com um assunto que eu acabei de falar ainda agora. Na época, quando eu estava com os meus 16 para 17 anos, eu tenho muitos primos que foram de marinha, já estão na reserva, e todo mundo dizia: você tem que entrar para a marinha, você tem que entrar para a marinha e tal. E aí eu comecei a me interessar pela marinha. E aí eu tinha um primo, ele não morreu, mas ele era fuzileiro naval. E ele dizia assim: quero ver se você quer entrar para a marinha, você tem que ser fuzileiro. Aí eu falei: então eu quero ser fuzileiro, vou fazer o curso, vou fazer tudo para me tornar um fuzileiro. Não vai aguentar não, isso aí não é para você não aguenta não. Aí daqui a pouco todo mundo na minha família, os meus primos, inclusive esses aí que eu falei que ia muito na minha casa, inclusive hoje tinha um lá que me criticou muito, acabou que ele entrou na marinha junto comigo, depois ele saiu, eu continuei. E todo mundo dizia: você não vai aguentar, você tem uma vida toda assim devagar, você não vai aguentar. E
quando eu fui fazer os exercícios de marinha, que tem todo aquele treinamento, aquela coisa toda, aí nesse curso você pode desistir. E tinha hora que eu pensava em desistir, aí eu me lembrava daquelas pessoas falando, mas você não vai aguentar, você não vai aguentar. Eu falei, não, eu vou aguentar. Aí daqui a pouco apareceu outra coisa terrível, aqueles acampamentos, sendo acordado com bomba, aquele lacrimogênio, alvorada, bomba, aquela bomba, 4 horas da manhã, você saía correndo aqui, chovendo, ir para fora para fazer aqueles exercícios, entrava em meio de lagoa suja, por aqui, aquela coisa toda, aqueles exercícios com armamento, dormir com chuva, no meio da chuva, e eu pensava, isso aqui eu não vou dizer, aí vinha de novo, aí eu, não vou desistir, não vou desistir. E quando foi a formatura, aquela coisa toda, muitos desses primos foram lá. Eu falei, não é que o Adilei realmente não desistiu? Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente não pode desistir. Não pode desistir. Eu vou apenas fazer a citação do texto, porque vocês conhecem a história, e eu não vou entrar no detalhe da história. Vão Anderson ganhando o seu galardão de domingo. Muito obrigado. Todos nós conhecemos lá em Mateus 9, do verso 19 a 22, a história da mulher com hemorragia. Lembram dela? Ih, alguns não lembram não. Está na Bíblia que você tem aí, tá? Essa história. Ok? Essa mulher, ela já tinha gasto muito dinheiro com um médico, possivelmente porque o texto bíblico aponta que muitos desses médicos enganaram essa mulher. Essa mulher já não tinha mais recurso nenhum, e ela ouviu falar de Jesus. E o que Jesus fazia? E aquela mulher tinha várias limitações. Primeiro, era uma mulher que naquela sociedade, como é em algumas por aí, dependendo da mulher, não tem direito. Segundo, ela estava doente ou ela estava com saúde? Doente. E a doença dela era uma doença que não se podia tocar nas pessoas. Havia doenças naqueles dias bíblicos em Israel, que dependendo da doença, como os leprosos, por exemplo, o leproso quando entrava na cidade, ele tocava um sino e ele tinha que gritar, leproso, 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 para todo mundo saber que ele é leproso. Imagina como é que abria aquele clarão quando ele vinha por ali, não é? Então havia doenças, por várias recomendações, que a pessoa não podia tocar em outra. E essa mulher estava doente. Será que ela estava debilitada? Se ela está perdendo muito sangue, estava ou não? Claro, ela está anêmica. E ela se propôs, frente às suas limitações, encontrar-se com quem? Com Jesus. E a terceira frente de limitação que aquela mulher enfrentou seria a multidão. Será que ela levou empurrão? Será que ela levou chute? Quer dizer, as pessoas não sabiam nem quem ela era, mas era uma multidão, e ela vinha apertada ali, sabendo das suas limitações, uma mulher doente, sangrando, mas aquela mulher tinha um objetivo. Aquela mulher, ela não se preocupou diante das possíveis limitações, e aquela mulher foi até Jesus Cristo. E nós conhecemos essa história. O que eu quero frisar aqui, para vocês lembrarem, é o seguinte: essa mulher, em algum momento, ela pensou em desistir? Hein? Nem na hora que Jesus disse uma palavra, que era uma palavra que a condenaria à morte. Qual foi a palavra que Jesus disse? Alguém me tocou. Se ela se apresentasse, na mesma hora as pessoas iam ver o estado dela. E ela poderia ser morta, apedrejada, ser jogada para algum lugar ali. E a Bíblia diz que ela veio tremendo e disse: eu te toquei. E Jesus disse: perdoado estão os teus pecados, etc. E a mulher ficou curada do mal. Ela de novo, eu poderia até colocar aqui um quarto, né? Uma frente de limitação, porque ela se apresentou. Naquela hora que Jesus falou isso, todo mundo ficou vendo, olhando. Daqui a pouco vem aquela mulher ali. Será que eu e você enfrentaríamos isso?
Daqui a pouco eu vou chegar num ponto que vocês vão compreender. Lá em Números 12, 13, eu quero ler só alguns versículos, versículos 1 e 2. Quando Israel estava para chegar numa terra, Moisés mandou um número de homens para espiar a terra. Quantos foram? 12. Quantos? 12. O Senhor especificou que olhasse aquela terra, fosse lá olhar a terra, e aqueles homens foram. Então teve alguns desses homens que começaram a colocar empecilhos, em alguns versículos, assim como 31, não podemos subir, nação mais forte, versículo 32, homens de grande estatura, versículo 33, somos como gafanhotos, e diante dos seus olhos, etc, 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 etc. Esses camaradas, a grande pergunta que eu coloco aqui: o que você está vendo? Você está vendo, você está apresentando diante disso que você está vendo, desculpa, solução, verdade, invenção? Porque aqueles homens fizeram um relatório que aquela terra era maravilhosa. Tem vinha, tem isso, tem aquilo, mas daqui a pouco começaram a falar, dos desafios. Eles começaram a olhar outra coisa. Aí a pergunta que eu faço a você: o que você está vendo? A tua visão é de Josué e Calebe, quando ele diz assim, no verso 30, eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos, vamos vencer contra ela. Josué e Calebe vão, tanto mais tarde eles vão receber terras, e o próprio Calebe vai dizer para Josué: eu ainda estou tão forte como naquele momento. E tem um texto ali que diz que Calebe, ele perseverou em seguir o Senhor. Ele foi fiel a Deus. Então, diante de algumas coisas que se apresentam diante de nós, o que você está olhando? Você está olhando para Deus? Ou você está olhando para as ondas como Pedro? Ou você está olhando para os gigantes? Ou você está olhando para as muralhas? Ou você está olhando para o mar vermelho? Ou você está olhando... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Amém? Amém. Aonde você está olhando? O que você está olhando? Continuando, Atos 16, 25, Paulo e Silas na prisão. Ontem lá no curso eu falei sobre louvar a Deus, o que eles estavam fazendo naquele momento ali. Paulo e Silas na prisão. Aí eu pergunto a vocês: o que Paulo e Silas estavam fazendo na prisão? O que eles faziam na prisão? Reclamavam? Choravam? Falavam contra Deus? O que a Bíblia diz que eles faziam? Eu falei ainda agora, mas eu quero ver se alguém percebe. Eles estavam fazendo o quê? Eles cantavam ou murmuravam? Cantavam. Aí eu pergunto: algum de vocês aqui já levou uma chicotada por causa de Jesus? Algum de vocês aqui já ficou preso por causa de Jesus? Algum de vocês aqui teria coragem de fazer isso? Estaria preso por Jesus Cristo? Como talvez você não saiba, mas há irmãos nossos agora, missionários de outras denominações, em países comunistas, como a China, como a Coreia. Eu estava conversando com uma aluna minha lá na Congregacional de Vento Ribeiro, que voltou da Coreia agora esses dias. Ela foi na China, Coreia, e eles estão fazendo um trabalho missionário para entrar na Coreia do Norte. Sabe que lá agora o filho do sujeito lá está comandando lá, e ela estava relatando o que está acontecendo lá, que a mídia não fala, a grande mídia não fala, porque isso pode trazer algum problema diplomático, aquela coisa, mas o que os missionários estão enfrentando naquela região, o que está acontecendo, apesar das lutas, o que Deus está fazendo ali. Aí eu pergunto: vocês pensam que tem pouca gente querendo entrar nesses lugares para pregar o Evangelho? Tem muito. Mas essas pessoas precisam ser preparadas, essas pessoas precisam ser treinadas, porque elas vão ser torturadas, elas vão ser mortas, e uma série de coisas vão acontecer.
Essas pessoas não estão preocupadas com a sua vida, querem levar o Evangelho àquelas pessoas, querem levar as boas notícias àquelas pessoas. Irmão, se você não tiver essa intenção, quando o pastor Paul Walsh, falei Paulo, né? Ele está sendo nos Estados Unidos por algumas denominações extremamente criticado por causa da sua mensagem. Eu incentivo a você a colocar no YouTube, porque muitas delas já estão traduzidas, né? Tem legendado, tem tradução e tem legenda. De você ver o que aquele homem prega, aquele homem de Deus, ele só está pregando, quem já viu, ele está pregando só o quê? A Bíblia, a palavra. Ele está falando de viver a palavra. Ele não está falando nada que você e eu não saibamos. Mas o que ele está denunciando é a hipocrisia que tem dentro da igreja. O Barack Obama, toda quarta-feira, tem um culto que é feito na Casa Branca. Todos os pastores sabem disso. Isso é desde a época do Billy Graham, né? Até o Guilhermino já pregou lá na época, não sei se foi do Clinton ou do Bush. Convidaram o Paul Walsh para pregar. E ele simplesmente disse o seguinte para o cara que representava lá o presidente: eu posso falar o que eu quiser? Aí deram lá um protocolo para ele lá, eu respeito o protocolo, mas acima do protocolo está a palavra de Deus. Eu não quero saber, é a palavra de Deus. Ele disse que não ia agredir o presidente, esse camarada sem vergonha aí, casamento de gay, aprovando não sei o que. Não era isso que ele estava falando, porque o presidente disse isso. Ele ia simplesmente denunciar aquela nação que ela hoje é a nação que é por causa do seu passado, por causa de homens e mulheres que viveram a palavra de Deus no passado e que agora isso está sendo diluído. E aí está se aprovando isso, como aconteceu daquela rede de sanduíches, que o dono daquela rede, ele é cristão, ele só fez um comentário que ele era contra casamento homossexual. Vocês viram no jornal, todo mundo vamos fazer um boicote, aquela coisa toda. Billy Graham foi à televisão, falou a favor desse pastor. Milhares de irmãos nos Estados Unidos foram para frente da loja para comprar, foram as maiores rendas que aquele grupo teve. E não tem conversa, mas está falando da palavra. A palavra. Então, o que você está fazendo? O que você está fazendo quando você vem no meio de uma luta? Eu não estou dizendo que a sua luta vai ser um chicote como de Paulo e Silas, mas você vai cantar ou você vai murmurar? Continuando. Aqui, irmãos, desculpe, mas é a palavra de Deus. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Eu vou pedir que o irmão com a voz assim bem forte, do 27 ao 30, quero que todos, se possível, leiam esse texto. São palavras de Jesus Cristo. Vamos ler esse texto e vamos fazer uma pequena reflexão dele. Marcos, capítulo 10, do verso 27 ao verso 31. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Eles fizeram o quê? Deixaram o quê? Algumas coisas? Algumas coisinhas só que eles deixaram? Eles deixaram tudo! Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cento. Vai receber lá no futuro? Quando você for morrer, você vai receber no céu? Jesus está dizendo que vai receber aonde? O presente é o quê? Agora! Mas tem que haver um posicionamento. Continua. Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna.
Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Irmãos, eu poderia trabalhar aqui esse texto, que ele é fantástico. Quem está falando isso? Quem está falando? Buda? Allan Kardec. Você é Allan Kardec. Maomé. Quem é? Vocês estão com vergonha de dizer o nome dele? De pronunciar com vontade. Quem é? Jesus. Jesus. O que Jesus diz é verdade? Amém. Nós temos que seguir o que ele está falando? Amém. Mais ou menos um amém aí. Entendeu? Se fosse aqui no quartel, vai estar todo mundo para fazer uma flexão. Brincadeira, mas eu digo sim, Jesus está dizendo, e isso ele está falando apenas para os discípulos, isso é uma recomendação para todos aqueles que queiram segui-lo. Para todos. Para todos, eu e você, eu e você. Aí, eu pergunto, até onde vai o seu limite para com Deus? Até onde vai? Todos aqui são remidos e lavados no sangue de Jesus? Amém. Será que eu posso apontar para alguém aqui e dizer: você é cristão? Você foi salvo? Você foi transformado? Ou você fica de um lado para outro, ou você simplesmente não tem posicionamento? Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa aqui para prestem atenção nisso, irmãos. Eu estou dizendo isso porque eu também me enquadro nisso que eu vou falar aqui, por favor. Mas acho que o Evangelho tem coisas que a gente tem que dar nome para a pessoa entender. Será que uma dor de cabeça te impede de estar na casa de Deus? Não responda para mim, pensa. Será que uma dor de cabeça te impede de estar na casa de Deus? Eu já estive na casa de Deus com febre, com enxaqueca, com várias coisas, mas era compromisso, eu tinha que estar. Quantos de vocês já não tiveram assim emprego? Quem já teve assim no emprego, mas tinha que ir? Diga, já teve que ir assim, passando mal, mas foi, tinha que ir. Quantos? Será que o seu limite para Deus, o frio, te impede de ir à casa de Deus? Ai meu Deus, está tão frio, Senhor, tem misericórdia. O frio te impede de ir ao trabalho. O frio te impede de você levantar cedo, 4 horas, 5 horas da manhã. E o frio impede de você estar na casa de Deus? Será que o calor, mas está demais, na cadeira não tem ar-condicionado, misericórdia, tem ventilador ali, é soprinho de velho, não dá para ir. Entendeu? Não dá. Não, tem que ficar em casa. Não dá. Eu conheço, eu sei de muitos que ou é frio ou é calor. E o pior, contamina todo mundo às vezes dentro da casa. Não vai e não deixa outros ir. Contamina. Cuidado, hein? Cuidado. Olha a palavra que a gente leu anteriormente. Será que a distância impede você ver a casa de Deus? Eu não vou aqui pedir, mas eu sei que tem irmãos aqui que moram longe, mas sempre estão aqui. E tem irmãos que estão perto e sempre chega atrasado e tem. Entendo o que eu estou falando, queridos? Isso porque nós precisamos tirar certas capas da nossa vida e encarar que a palavra de Deus, viver o cristianismo, tem que ser algo verdadeiro. Nós somos diferentes do mundo. Nós somos diferentes de um camarada que chega e diz na moral, enquanto ele e outros estão na imoralidade. Hoje mesmo eu estava conversando com meu cunhado, ele é artista de circo, teve um programa do Jô Soares, ele trabalha com circo, um palhaço e etc e tal. Teve lá na Rede Globo, passou lá porque o irmão dele é conhecidíssimo lá de um dos filhos lá do Marinho. Hoje a gente estava lá conversando, que ele estava me contando as coisas lá, o que acontece ali dentro, como é que a coisa rola, como é que as coisas... Você sabia que todas as novelas da Globo são, antes de fazer qualquer crítica, é apresentado dentro de um templo para o Exu Marabô abençoar? Todas as novelas tem que passar pelo ritual para que o Exu abençoe. E tem uns irmãos lá só vendo a novela. Hoje a Avenida do Brasil do Capeta está maravilhosa. Malhação do Inferno. Entendeu? A Gabriela está demais. E vai por aí fora. E o diabo jogando a sujeira dele lá. Só aquela coisa que... Vocês sabem o que eu estou falando. No Facebook a gente vê os comentários.
Ai, tem irmãos aí que não sabem que no Facebook a gente sabe quem é quem. A gente sabe qual é o seu comentário. Eu vi, não vou dizer aonde, qual é a igreja, um ministro de louvor, conheço o sujeito, falando cada palavrão, que eu acho que o filme Tropa de Elite estava mais religioso. E o cara ministra louvor. Meu Deus, o cara está falando isso, todo mundo está vendo. Não está nem aí. Sabe o que falta, irmãos? O temor do Senhor. As pessoas estão na casa de Deus. Você sabia? Olha, desculpa o que eu vou falar aqui, irmãos. Às vezes tem muita gente que tem que aprender com os demônios, porque os demônios creem e estremecem, tremem. Tem muita gente que tem que aprender com o demônio. O diabo sabe quem é Deus. O diabo sabe o que é Deus, quem é Deus. Ele sabe. E tem muita gente que entra na igreja, não teme e não treme. Faz outras coisas, não. Então, é onde a gente tem que analisar. Será que a família vai te distanciar da igreja? Será que é questão de família? Ai não, ai o fulano, ai o Beltrano. Na época que meu pai, que nós morávamos ali em Cascadura, 69, 68, 69, não tinha conversa, vamos para a igreja. Mas se alguém teve algum problema, a não ser se fosse criança, a minha mãe podia ficar com um dos filhos, mas os outros dois iam com meu pai para a igreja. Mas tem gente, não, se um fica doente, todo mundo tem que ficar, mas ninguém está doente, mas tem que ficar. Privando as outras pessoas de serem abençoadas. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. E o trabalho? Será que o seu trabalho te limita a fazer as coisas de Deus? Irmãos, quem é que nos dá o trabalho? Deus. Deus não vai te dar uma coisa que vai te tirar da casa dele. Eu não consigo entender trabalho que te afasta da casa de Deus. Trabalho que está aqui quem foi militar, eu digo aqui o Alessandro porque ele também viveu isso, e hoje ele vive, tá, não no serviço militar, mas sabe o que é enfrentar rotina de trabalho, de trabalhar sábado, domingo. Tem tanta gente aqui que faz isso. Não, eu não vou dizer por eles, mas eu sinto falta quando eu não vou na igreja. Eu sinto falta quando alguma coisa me impede de ir na igreja, por algum motivo. Mas tem gente que não está nem aí. Aí eu não consigo entender quando a Bíblia diz: uma coisa peço e a buscarei, eu possa morar na casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Tem gente que não se alegra não. De novo? Mais uma vez? Ai, esse pastor está fanático. Que negócio é esse? Mas vai ver, queridos. Hoje uma irmã estava falando para mim que esses dias eles foram ali comprar material para o negócio dos pais, ali no Mercadão de Madureira. E ficaram espantados, era meio-dia, uma montoeira de pessoas espíritas, com aquele negócio de pipoca, com aquela coisa toda, todo mundo ali fazendo os seus rituais, entregando os seus folhetinhos lá nos seus, entre aspas, santos, e num sol quente, falando com as pessoas e tal. Eram mais de 100 pessoas ali. Aí uma menina virou para outra: será que a gente vão ver irmãos aqui com essa mesma disposição? Duvido. Eu sei que tem igreja, tem lugares aí que você faz mesmo, mas nessa altura do campeonato, meio-dia, para estar ali no Mercadão de Madureira ou qualquer outro lugar, qual é a sua disposição? Você está pronto? Essas pessoas, uma vez eu fiz uma pesquisa, essas pessoas que estão de outras religiões, elas também trabalham. São pessoas profissionais, são médicos, são engenheiros e tal. Mas se a religião X pede que você esteja naquele lugar 2, 3 vezes por dia, eles estão lá. Vocês estão entendendo isso? Amém. Será que os amigos te limitam na casa de Deus? Ai, hoje é minha reunião de amigos. Hoje não, os meus amigos, porque tem amigos aí, queridos, que estão mais para escarnecedores do que amigos. Eu não estou dizendo que você tenha que negar suas amizades, que você não tenha que ter amizade com pessoas que não sejam cristãs, mas você tem que dar testemunho. Você tem que dar testemunho de quem você é, não é? Eu sinto falta daquela época, que quando tinha aquela roda de gente falando que não presta, aí chegava o crente, o pessoal falou: opa, vamos parar aí que o fulano de tal é crente, e o pessoal jogava o cigarro fora e tal.
Hoje você quase não vê isso. É capaz que ela dar uma baforada na tua cara. E ainda fala, conta aquela piada suja que você sabe. E o crente já vai contar. Entendeu? Cadê o testemunho? Cadê isso ter? E os amigos estão influenciando. E certos amigos aí, desculpe a expressão, mas estão com verdadeiras serpentes por trás e a pessoa não está percebendo. E essas amizades estão te afastando da casa de Deus e das coisas de Deus. É mais importante, às vezes, você chegar em casa, buscar a Deus e ir direto no Facebook para saber o que o amigo está falando lá. Hoje estou escovando o dente, estou indo agora pentear o cabelo. Uma vez que quem vendo, meu Deus, agora eu ia hoje foi frango assado. Ai, o frango estava muito salgado. Que isso? Para que isso ali? Estou na hora de dormir. Estarei ausente um mês. Beleza para o bandido. Opa, vou chegar lá. Tem alguém lá. E gente, a gente dando todas as informações. Não é? Será que o lazer vai te impedir? Mas eu tenho que... Veja, irmão, nada contra, hein, por favor. Mas hoje eu tenho que ir no cinema. Hoje é o dia do futebol. Eu escutei isso em determinado lugar. Pô, mas foi marcar o culto no dia do futebol? E se Jesus volta no dia do futebol? Jesus não vai mandar parar a bola, não. Entendeu? Vai ficar lá com a bola e tudo. Fica com a bola, com o juiz, fica com todo mundo lá. Entendeu? Eu já vi pessoas, mas logo no dia do futebol, teve um lugar que o pastor estava promovendo um curso, e o pessoal fez quase um protesto lá para que o curso ou mudasse de dia, aquela coisa, porque era o dia do futebol, e eles não abririam mão do futebol para estudar a palavra de Deus. Será que a preguiça, o cansaço, os estudos, até a roupa te limita a estar com Deus? Eu fui com essa mesma calça semana passada, não posso ir com a mesma. Então, então fica para a próxima semana, eu não vou no culto assim.